wasn't holding you up, so there's nothing I could do to let you down. It doesn't take a trophy to make you proud. I'll never be more loved than I am right now. Going through a storm, but I won't go down. I hear your voice carried in the rhythm of the wind to call me out. You would cross an ocean so I wouldn't drown. You've never been closer than you are right now. Oh, Jireh, you are enough. Jireh, you are enough. And I will be content in every. Nós te agradecemos porque o Senhor nunca falta na nossa vida. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor é tudo o que precisamos. Nós te exaltamos, Pai, porque no momento da tristeza o Senhor é a alegria. No momento, ó Pai, do afastamento o Senhor é a presença. No momento, ó Pai, que falta algo, o Senhor é tudo que precisamos. Perdemos a saúde, mas a Tua presença, ó Pai, é conosco. Podemos, Pai, perder, ó Pai, amigos. Perdemos amizade, porque o ser humano é assim, é limitado. Mas a Ti, ó Pai, nós não perdemos. A Ti, ó Pai, nós lhe convidamos. Seja conosco, Pai. Seja bem-vindo neste culto, ó Pai. Seja bem-vindo, ó Pai, a cada momento neste culto, ó Pai. Que o Senhor use, ó Pai, os louvores desta noite para falar conosco. Que o Senhor use, ó Pai, o momento da oferta para falar conosco. Usa a palavra para nos alimentar nessa noite, ó Pai. Mas fica conosco. Seja bem-vindo, Paizinho querido. Seja bem-vindo, ó Pai, em nossos corações. Seja bem-vindo à sua casa, Senhor. Assim nós oramos e declaramos aberto esse culto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Dê o melhor aplauso a Ele. Pai do Senhor, igreja, amém? Amém. Vamos adorar ao Senhor. Santo é o teu nome, Deus. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou.
descrever o que Tu és, Senhor. A morte venceste, o véu Tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama Sua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, Tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, Tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Aleluia. Santo é o Teu nome, Deus. Nós sabemos, Senhor, que não há outro, Deus. Não há outro que se compare a Ti, Senhor. Tu és, Senhor, o início e o fim. Tu és tudo, Deus. Tu és tudo, Senhor. Jesus. Não há outro como Tu, soberano,
Paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém? Vamos melhorar esse amém para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Deus seja louvado. Amados, neste momento há alguém que nos visita, por favor. Temos algum visitante em nosso meio hoje? Todos da casa? Ah, Deus seja louvado. Tem mais alguém? Duas, né? Amém. Temos duas irmãs aqui. Nós queremos cumprimentá-las carinhosamente, irmãs. No 2, tá, queridos? 1, 2. Você faz parte da família Emanuel. Vamos aplaudir o nosso Deus na vida das nossas visitantes. Deus seja louvado. Como é bom ter oportunidade, queridos, de estar num lugar como esse, na presença do Senhor, reunidos como irmãos, como adoradores, como verdadeiros adoradores. E neste momento nós queremos, eu aprendi esses dias, amados, a um homem velho, que adorar não é só louvar. Eu pensava isso até poucos dias, que adorar a Deus, pastor Israel, era adorar. Louvar é uma forma de adorar a Deus, é uma das formas. O louvor é uma das maneiras de adorar a Deus. Mas nós podemos adorar a Deus em espírito e em verdade. Nós podemos adorar a Deus com a nossa conduta na sociedade, dentro de casa, na família, no trabalho. E nós também podemos adorar a Deus, queridos, com a nossa fidelidade financeira. E é este o momento em que eu quero agradecer a Deus a oportunidade, ao pastor Israel, e me confiou esse momento da oferta. E aqui está projetado Mateus 21, queridos, Mateus 25, 21. Isso. Amados, assim diz a palavra do Senhor. Eu, seu Senhor, lhe disse: bem está, servo bom e fiel, sobre pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Amados, essa palavra é a palavra dos talentos. Mas eu creio que um dos talentos de um servo, de uma serva de Deus, um dos talentos que a gente pode desenvolver sendo cristão, é ser fiel. Ser fiel é um talento, a fidelidade é um talento que a gente desenvolve. Talento é aquilo que a gente adquire na terra. Agora, dom é aquele que a gente já nasce com ele, é diferente. Então aqui o talento é você se colocar na presença do Senhor com fidelidade. Eu acho que isso é um talento que a gente traz conosco. E neste momento, amados, eu quero lembrar que quando Jó foi visitado pelo tempo da escassez, a palavra do Senhor diz que o inimigo veio e tirou tudo de Jó. O que tem a ver Jó perder tudo com a oferta? Porque Jó perdeu tudo, mas ele não perdeu a sua fé. E quem não perde a fé, não perde a fidelidade, porque a fidelidade ela está intrínseca com a fé. E quando eu vou ofertar, e quando eu vou devolver o meu dízimo ao Senhor, eu faço isso como um privilégio. É um privilégio que o Senhor nos dá, amados, de nós podermos semear na seara do Senhor. Nós não trazemos dinheiro para Deus. Deus não precisa de dinheiro. Tudo sobre a terra e embaixo dos céus já é dele. Ele criou, ele formou todas as coisas, o ouro, a prata. Mas é bem verdade que um ministério, uma igreja, ele precisa de semente. E quando nós semeamos, a semente frutifica. Olha que bênção esse prédio. Não é templo, tá, queridos? Templo somos nós. Isso aqui é um prédio. Mas olha que bênção, o som, a acústica, a iluminação, o ar-condicionado, cadeiras confortáveis, estacionamento. Tudo isso é mantido com o nosso amor, com a nossa fidelidade. E nunca ninguém ofertou a Deus e dizimou e ficou de mãos vazias. E aqui a palavra do Senhor em Mateus 25, 21 diz que se nós somos fiel no pouco, e nesse mundo o pouco para mim, eu quero conjecturar agora, qualquer bênção financeira nesse mundo para mim é pouco. Ah, mas se o senhor ganhar uma bolada, é pouco. Mas qual o maior tesouro que um homem tem?
é a salvação e a vida eterna. Então esse é o maior privilégio de quem serve a Deus. Não que o dízimo e a oferta compra a salvação, não compra. Mas por Deus ser tão fiel a nós, por que nós não desenvolvermos o talento da fidelidade para com Deus? Tá bom, queridos? Amém. Vamos orar? Há alguém aqui necessitado? Eu sou um. Não esqueçam, tá, queridos? Eu sou necessitado de cobertura de oração. Ninguém é super-homem, ninguém é super nada. Nós somos super frágeis. Nós somos super necessitados da oração de uns dos outros. De pedirmos para o Senhor revestir a igreja, cobrir as nossas vidas, todos os segundos, milésimos de segundo da nossa vida, orarmos em favor da igreja, para que haja bênçãos em primeiro lugar espirituais e depois as materiais. Vamos orar, queridos. Amado, eterno, soberano Deus, querido Pai, Senhor, neste momento, nesta noite, neste santo lugar, nós queremos, Senhor, te adorar na beleza da vossa santidade, agradecendo-te, ó Senhor, pelo pneuma, pelo fôlego da vida que vem da tua bondade, vem da tua misericórdia. Senhor, agradecer a oportunidade de estarmos aqui, porque o Senhor nos resgatou, o Senhor nos remiu, e a destra da tua justiça tem prevalecido sobre as nossas vidas. E nesta noite, Senhor, em que viemos te adorar, nós também queremos adorar ao nosso Deus, contribuindo com a sua obra, Senhor, devolvendo ao Senhor a oferta e o dízimo. Pai, nós pedimos a ti, Senhor, tu és dono do ouro e da prata, abençoa, Senhor, a vida da tua igreja, multiplica, Senhor, as tuas bênçãos espirituais em nossas vidas, capacita-nos na seara do teu amor, e na medida, Senhor, que vamos avançando, que a Bíblia diz que vamos comer o melhor desta terra, que não falte o pão na mesa do teu servo, da tua serva, que haja fartura para doarmos, para repartirmos, Senhor, as bonanças que vêm de ti. Multiplica, Senhor, o azeite na botija, a farinha na amassadeira. Abençoa, Senhor, as empresas, os empresários, os microempresários, a costureira, a lavadeira, o pedreiro, o carpinteiro, o eletricista, o instalador, o motorista, o segurança, o mecânico, o construtor, o pintor, o mestre de obras, o servidor público, civil ou militar. Senhor, é para te adorar. E neste momento, Senhor, nós vamos devolver aquilo que o Espírito Santo do Senhor testificar em nossos corações. Te louvamos, Pai, te bendizemos, em o nome do Senhor Jesus, o teu Filho amado, ressuscitado, não morre mais, mas vive e reina para todo sempre. Podeis ofertar, amados. Desse toque, legal. Deus abençoe vocês, né? Top demais. Gostei disso. Irmãos, igreja, vamos colocar de pé, ouvir a palavra do Senhor. Eu quero chamar aqui a missionária Alessandra, vai estar trazendo a palavra desta noite, profetiza desta noite. E eu quero aqui convidar toda a igreja para fazer algo comigo, conosco. Na próxima terça, todos vocês que estão aqui, na próxima terça, pega, sabe aquela arte que nós divulgamos? Por favor, vamos junto fazer isso? Esse evangelismo. Pega aquela arte e divulga para mais uma pessoa. Faz um convite para mais uma pessoa. Estou falando para vocês uma motivação de amor.
Nós compartilhamos tanta coisa. Eu mesmo sou redes sociais 100%. É um flash, eu estou lá nas redes sociais. Então, vamos fazer isso? Eu não gosto de redes sociais, mas divulga para o seu amigo do WhatsApp. Todos nós temos um conhecido no WhatsApp. Todos nós temos um conhecido, um amigo, um colega de trabalho, um vizinho. Nós temos alguém para convidar para o culto. Faça isso. Vamos trazer as pessoas para a casa do Senhor. Pastor, eu não sou de altar. Pastor, eu não prego no altar. Pastor, eu não louvo no altar. Mas você evangeliza através das redes sociais. Faz isso para você ver a alegria que você vai sentir na alma de ter algum convidado seu a seu lado. Amém? Vem para cá, missionária Alessandra. Missionária Alessandra sempre tem uma palavra de Deus para os nossos corações. Deixa Deus lhe usar. Sinta a vontade na casa do Pai. Não se preocupe, que Deus é contigo. Tá bom? Boa noite, igreja. Que a paz do Senhor esteja convosco. Amém? Eita glória. Abra sua Bíblia comigo no livro de, vamos ver aqui, Gênesis. Livro de Gênesis, capítulo 37. Essa é uma mensagem que o Senhor nos deu. Deus abençoe, irmã, por essa água abençoada. Essa é uma mensagem que o Senhor nos deu em 2021. 23/7/2021. E na verdade, domingo, eu estava sentada ali, eu disse: Senhor, acho que quero ministrar sobre Isaías 43, falar sobre os benefícios da cruz, né? Aquilo que Ele promoveu na cruz para nós. Mas ontem eu estava e hoje eu estava falando com o Senhor, fui orar e essa palavra muito forte ao meu coração. Deus vai falar conosco esta noite. Todos acharam? Amém? Quero agradecer, pastor Israel, pela confiança mais uma vez. Livro de Gênesis, deixa eu aqui que eu evangelizo aqui também. Livro de Gênesis, capítulo 37 e apenas o versículo 23. E aconteceu que chegando José a seus irmãos, tiraram de José a sua túnica, e a túnica de várias cores que trazia. A igreja pode se assentar, glorificando o nome do Senhor. Estou bastante rouca, fica aí na intercessão. Não vou louvar, porque hoje eu estou assim, ou eu prego ou eu louvo. Aleluia. Terça-feira passada tentei pregar e louvar lá no salto, não deu certo, eu abandonei, disse: eu vou pregar, porque a gente veio aqui para isso, amém? E os louvores falou conosco, né? Mas eu quero pedir para o irmão erguer um pouquinho esse volume, porque há dias que o instrumental nos ajuda a ministrar. Aleluia. Olha só, vamos falar um pouquinho de uma família e o que uma atitude e uma situação desencadeia numa, como eu vou dizer, em uma geração inteira, pastora Zete. Uma família portadora de bênção, gerando traumas em sua descendência. Em Gênesis 20, do capítulo 20, versículo 1 ao 5, Abraão mente para o rei Abimeleque sobre Sara. Sara é muito linda, na verdade ela é sua meia-irmã, mas é esposa de Abraão. E Abraão com medo, então ele diz: olha, se perguntar, você é minha irmã, você não é minha esposa. Em Gênesis 26, versículo 7, Isaque, o seu filho, vai mentir também aos homens por causa da beleza da sua esposa. Rebeca era muito linda, e ele, com medo de morrer por causa dela, também vai mentir. Aleluia, Jesus. Em Gênesis 27, do versículo 6 ao 7, Rebeca agora vai induzir Jacó a mentir e enganar o seu pai Isaque. Vai pegando, vai construindo aí para você ver o que acontece.
quando maldições não são quebradas, ela vai se arrastando de uma geração para outra geração. Mas é só uma mentirinha, mas é só uma coisinha boba. Não, o adversário é tudo que ele precisa para entrar. Muitas vezes não vai minar a minha geração, a minha história, mas mina a história dos meus filhos, dos meus netos, dos meus bisnetos. Aleluia, Jesus. Vai ser difícil hoje, pastor Israel, ô glória, mas vamos lá. Em Gênesis 29, 25, Jacó, depois que enganou, o recebeu a bênção. Mas eu estava pensando, por que Deus permitiu? Assim mesmo ele tendo enganado o pai, receber a bênção? Porque em algum momento, antes de tudo isso, Esaú com fome, ele troca. O que me adianta a primogenitura se eu estou com fome? Vou morrer de fome? Então ele troca, ele vende aquilo que era dele para Jacó, para se cumprir aquilo que foi falado no ventre de Rebeca. Existe 2 nações no seu ventre, e eu mais novo, o mais velho vai servir ao mais novo. O Senhor não faz nada por acaso. Aleluias. Vamos lá. Em Gênesis 29, 5, Jacó trabalha por Raquel, mas é enganado pelo seu sogro Labão. Quando Labão vê que Jacó é abençoado e que tudo que ele põe a mão prospera, ele diz: nós não podemos perder Jacó, porque nós estamos enriquecendo sobre aquilo que ele carrega. Aleluia. Então ele trabalha 7 anos por Raquel. Só que ele casa, tem a festa. Na noite de núpcias eles embriagam demais a Jacó. E quando o dia amanhece, que ele vai ver a sua noiva, que quem sabe ele acorda faceiro, feliz da vida, para dar um beijo em Raquel. Grande é o seu espanto. Por quê? Porque quem está ali é Lia ou Leia, como você queira. Então ele vai reclamar com o seu sogro e ele descobre que fora enganado. Aleluia. Então agora o seu sogro diz para ele: trabalha mais 7 anos e enfim te dou Raquel. Eu fico imaginando que se ele tivesse mais umas 3 filhas, Jacó ia ter que trabalhar muito para poder chegar até Raquel. Aleluia. E assim vai acontecendo, desenrolando a história. E agora Jacó já é idoso, bastante velho, e ele tem um filho muito amado, que está aqui em Gênesis 36, 37, 32, que os filhos de Jacó vão se reunir por ciúme, por inveja, por aquilo que José carrega, e vão atentar contra José. Primeiro eles querem matar, mas não matam porque eles têm um pouquinho de juízo. Então vamos vender. E o que nós vamos dizer ao pai? Vamos mentir ao pai. Então eles pegam a túnica de muitas cores, aleluia. Eles matam um bicho, ensanguentam aquilo e manda alguém levar e diz: olha, avisa pai que José foi morto por uma fera do campo. E por anos Jacó vai achar que José está morto, que José morreu e ele ficou com o único filho da mulher que ele mais amou, Raquel. Quando eu for tomar água, vocês dão glória para não ficar barulho? Ajuda eu nesta noite. E olha só, e Jacó vai acreditar nisso. E Jacó acredita nisso. Uma família traumatizada pelas atitudes, decisões e ações equivocadas, trazendo rastro de mentiras, prejuízo, gerando divisão, ódio entre os seus, passando de geração em geração. Na geração, lá nos dias de Abraão, quando ele decide mentir, nos dias de Isaac, quando ele mente, Jacó mente, Rebeca mente, e agora os seus filhos estão mentindo para ele. Você está vendo como uma cadeia de situações equivocadas que não são desfeitas vai atingindo os nossos? Eu lutei para não pregar isso aqui, eu juro para vocês, mas eu não mando, é Ele quem manda. É amargo, come, porque no final é doce. Ele vai nos curar nesta noite. Aleluia. Então vamos seguir lá.
Uma família, deixa eu ler de novo isso aqui. Uma família traumatizada pelas atitudes, decisões e ações equivocadas, trazendo um rastro de mentiras e prejuízos, gerando divisão, ódio entre os seus, passando de geração para geração, chegando no nosso irmão José. E detalhe, quando a gente vem aqui para Gênesis 38, a gente vai ver a estranha história de Tamar. Quem é Tamar? Ela é nora de Judá, pois ela vai enganar Judá, porque Judá está negando um marido para ela. Então ela cria uma situação para enganar a Judá, para ela ter o seu objetivo. Aleluia. Chegando em José. Mas quem é José? José é alguém que vai quebrar isso na sua geração, na sua descendência. Vou dizer de novo: José é alguém que vai quebrar esse laço na sua descendência. José, quem é José? O menino sonhador. É por isso que ele foi parar no Egito. É por isso que ele foi parar na casa de Potifar. É por isso que ele passou anos longe da sua parentela e da sua família. Quem é José? Um jovem que não negocia seus princípios e valores. Aleluia. Quem é José? É alguém que perde a sua liberdade, mas não se corrompe. José agora já foi vendido pelos seus irmãos, foi parar no Egito, é comprado por Potifar, vai parar na casa de Potifar. E José é um jovem belo, bonito, e a mulher de Potifar sem nome, mas a sua atitude está bem descrita aqui. A Bíblia enfatiza o caráter e a índole desta mulher. Uma mulher leviana que agora de todas as formas vai tentar seduzir o jovem José. Só que José é alguém diferente. Os demais ela conseguia manipular e levar para a sua vontade, mas José é alguém que está escravo, mas é determinado. José é alguém que está sofrendo uma perca, mas não se corrompe. Aleluia. José é alguém que está cativo, está trabalhando, está escravizado, está longe do pai, longe do seu irmão, porque a mãe já morreu, está longe de todo mundo, mas não está longe de Deus e dos seus princípios, e se mantém reto e íntegro. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Dentro da casa de Potifar, ele poderia muito bem ceder a sua natureza, a fraqueza, mas José é fiel. Mas José, vou dizer de novo, é fiel. E se tem uma coisa que Deus ama, é crente fiel. É crente que vai se arrastando, que vai gemendo, mas não negocia seus princípios. Aleluia. Mas ele foi fiel até o fim, não negou ao Senhor, e por amor do Senhor preferiu ir para a prisão do que para a cama de uma mulher perversa, de uma mulher que não era dele, de alguém que não pertencia a ele. José tinha seus princípios inegociáveis, mas José não se vendeu, não se corrompeu, mas manteve-se íntegro. Aleluia. José é alguém que entendeu os planos de Deus para a sua vida. Você já parou para pensar que as adversidades que vêm, as afrontas, as tentações que vêm, são para provar nossa índole, o nosso caráter, a nossa resistência, a nossa permanência? Se nós vamos ceder, se nós vamos dizer não, se nós vamos dizer sim. Já parou para pensar que as lutas que vêm para forjar o nosso caráter? Ah, mas vamos ali porque ali é mais fácil. Mas quem está te esperando lá? É o Espírito Santo. Ah não, mas é só uma olhada aqui. Mas quem que vai bater palma com isso? É o Espírito Santo. Ah não, mas é só uma vez, depois eu paro. Quando resolver minha vida está tudo certo. Mas o Espírito Santo está nisso.
Oh, aleluia, Jesus. José é alguém que caminha por princípios. Aquilo que ele aprendeu, ele carrega com ele. E aquele que fala com ele, ele o honra com a sua decisão. Nós temos honrado o Senhor com as nossas decisões? Temos honrado o Senhor com as nossas decisões? Aleluia. José é alguém que, quando tem a oportunidade de vingar-se, ele ama. Deixa eu explicar isso aqui. Lembra que José é vendido pelos irmãos? Aleluia. Lembra que José agora está escravo, e por causa da sua integridade, ele vai parar em uma prisão, porque uma mulher que eu quis, mas ele a rejeitou e ela não suportou a rejeição, mente. Ela mente, o difama, e ele vai parar numa prisão com uma calúnia terrível. Imagina as humilhações, a vergonha. Só que aonde José chega, ele prospera, irmão. Ele consegue prosperar. Ele consegue mudar o ambiente até mesmo dentro da prisão. Por quê? Porque ele tem convicção e ele sabe quem ele é. Quando eu sei quem eu sou no corpo, não tem tentação, não tem provação, não tem luta, não tem perca, não tem dor, não tem levante que rouba de mim a minha fidelidade a Ele, porque eu sei que é momentânea, daqui a pouco vai passar, e quando passar eu vou estar de pé glorificando o nome dEle. Oh, aleluia! José está na prisão, ele mudou o ambiente da prisão. Ele passa a ser gerente dentro da prisão, porque aonde José chega, o negócio muda. Por quê? Porque o que está nele faz tudo prosperar, faz tudo brilhar, faz tudo ser diferente. Aleluia! Então, dois homens param dentro da prisão, o copeiro e o padeiro, e vão sonhar, e José vai ser chamado para interpretar o sonho desses homens. O copeiro vai voltar para a sua função, mas o padeiro vai perder a cabeça. E assim acontece. José olha para o copeiro e diz: ei, quando você estiver com o rei, lembra de mim. Só que o copeiro esquece, porque não era o tempo. Há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Pastor Israel, me indica lá para fulano de tal. Não é o tempo. Pastor Israel, deixa eu pregar hoje que eu tenho uma mensagem. Não, ainda não é o tempo. Esse é tempo de firmar as raízes, de crescer, de fortalecer, de ter experiência, para que quando for levantado, fale com certeza e com convicção. José vai ficar ainda mais 2 anos dentro da prisão, e ele não se revolta por isso. Ele continua sendo luz em meio às trevas. Não é aquela adversidade momentânea que apagou o seu brilho, pois ele continua a mesma pessoa. Só que um dia Faraó vai sonhar, e ninguém vai conseguir interpretar. Os magos, os adivinhos, os sábios do reino, ninguém. Aí sim, chegou o tempo de José. O copeiro lembra: uau, pera, quando eu estava preso, rei, lá na prisão, alguém falou o que ia acontecer. Eu sonhei assim. Lembra do padeiro? Então, sonhou assim. O senhor lembra? Ele disse que o meu cargo ia ser restituído, mas o padeiro, ele perderia a cabeça. E assim foi. Então o rei chama, traz depressa. Agora José é tirado da cisterna, da prisão, e é colocado diante do rei. Aleluia. E quando ele interpreta o sonho, olha para você ver como que quando Deus faz, Ele faz a obra completa, irmã Rose. Porque Ele não só interpreta o sonho, como Ele dá uma direção. Como Ele dá uma aula de almoxerifado para o rei. Rei, é isso.
E sabe do que mais? Se eu sou o Senhor, pegaria homens instruídos, inteligentes, que sabe conduzir e cria depósito e guarda semente para o tempo da escassez. O rei agora vai ficar maravilhado. Então o rei se levanta e alguém pensa: eu estou com o rei há tanto tempo, é a minha vez. Eu sou o braço direito do rei, eu falo mais próximo do ouvido do rei, é a minha vez. Deixa eu abrir um parênteses para dizer para alguém: não interessa quem estiver mais próximo, se o negócio é com você, ele vai chamar você pelo nome. Eu vou dizer de novo, porque só o pastor Israel entendeu. Aleluia. Pode ser quem for, pode ser o grande, o fulano de tal, que está nos melhores eventos, mas se a oportunidade é tua e o negócio com você, o fulano de tal não vai chegar, porque aquilo que é teu, é teu. Aleluia. Aquele moço. E José está na sua, ele interpreta e fica na sua humildade, esperando ser mandado de volta, pastor Israel, lá para a prisão. Ele disse: uau, mais uma vez Deus vai falar através da minha vida. Deixa eu imaginar aqui, a Bíblia não fala, mas eu quero imaginar com você, mente de pregadora. Mais uma vez eu vou ser usado, Deus vai revelar, mas a sentença sobre mim continua. Eu vou voltar para lá, mas independente de voltar ou não, eu vou continuar sendo o mesmo. Aí o rei fica pensativo, levanta, anda para lá e para cá. Eu fico imaginando o rei andando para lá e para cá, e de repente ele volta e se posiciona diante dos maiorais, que está dentro da sala de reunião, diante do trono do rei, e diz: pode alguém mais em nosso meio com tanta sabedoria? Eu fico imaginando alguém na escada aqui, ó, mais próximo do rei. Eita, no cabelo. Por que eu não fiz chapinha hoje para receber? É comigo. E aonde está José? Lá embaixo. Aonde está José? Posicionado lá embaixo. Agora olha o rei saindo do seu trono, descendo. Levanta, José, profético. Tira o anel do dedo. Pode alguém? Tem alguém melhor que ele? Rabachei de canto, meneraia séplia. Ai, daraia soplia. Tem um tempo de honra para a tua vida. Riminaia plantou, 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 mas chega o dia da colheita, baracé. Aplaude com vontade. Aleluia. O rei desce, sai do seu trono, vai até diante de José. Quem sabe, deixa eu imaginar aqui, gente. Imagina comigo nesta noite. Imagina aquele altar, aquele lugar bonito do rei, com aquela cadeira, com aquele trono. Os maiorais aqui, os senhores inteligentes, os sábios, os gurus, os sabichão, aquilo e toda aquela gente que fala ao ouvido do rei, que aconselha o rei, esperando qual de nós vai ser. Quem sabe o ancião mais velho, não, pela idade vai ser eu. E de repente o rei desce, sai do seu trono, vai diante do José e coloca o anel na mão dele, e ainda declara: depois de mim, o maior homem do Egito é esse. E tudo por quê? Porque José decidiu ser fiel. E tudo por quê? Porque José decidiu honrar a Deus, mesmo na dor. Ele tinha tudo para acusar Deus. Nós não somos assim? Por que, Deus? Somos murmurentos, irmão. Já fui muito murmurento nessa minha vida. Por que, Deus? A culpa é sua. Por que isso? Por que aquilo? Mas para que isso? Olha fulano de tal. Olha lá. Olha para cá. E eu aqui. Oh, José tinha um alvo.
Ele tinha um propósito: adorar a Deus com as suas atitudes. Você não vê José pregando. Isso aqui veio agora, viu? Você não vê José pregando com palavras. Você vê José pregando com testemunho, com atitude. José pregou na casa de Potifar com atitudes. José pregou na prisão com as suas atitudes, com o seu comportamento. E José pregou no palácio com as suas atitudes e o seu comportamento. Nosso comportamento, o nosso maior testemunho é o nosso comportamento. É as nossas ações dessa porta para fora, aonde só estamos nós e o Espírito Santo, aonde estamos nós, o Espírito Santo e um desconhecido que não sabe quem eu sou. Aleluia. E José decide, e agora ele é governador, tem o seu palácio, tem a sua esposa, está muito bem, obrigado, tem os seus filhos. E de repente o Senhor passa os 7 anos de vaca gorda, de bonança. Agora vem os 7 anos de fome, como ele disse que assim seria. E ele tem a chave dos armazéns, e é ele quem permite, quem compra e quem não compra. Ele tem plenos poderes para isso. E uma certa manhã eu fico imaginando uma comitiva de alguns homens chegando para comprar, porque a seca tomou conta do país, de toda aquela região. E os seus irmãos estão ali diante dele. E quando José olha para eles, ele precisa tomar uma atitude. E qual é a atitude de José? Qual seria a minha e a sua atitude, irmãos? Vamos ser sinceros nesta noite? O que nós faríamos se estivéssemos no lugar de José, com tanto poder na mão, com tanto guarda disponível ao meu comando? O que nós faríamos? José decidiu amar e acolher, cuidar e trazer para perto. Ele cria uma situação, deixa um preso, manda os demais, porque ele quer que o seu irmão venha. E quando o seu irmão chega, a mesa está preparada. E quando a mesa está preparada, José não se aguenta. A Bíblia diz que ele não aguenta, ele se retira de um lado, ele chora. Depois José volta para a mesa e revela quem ele é. Os seus irmãos, eu estou me arrepiando aqui, os seus irmãos ficam impactados. Os seus irmãos têm um filme passando na sua mente agora, irmã Rose. Meu Deus, será que é uma emboscada? Será que José vai se vingar de nós agora? Será que José tem um calabouço para nos colocar e a nossa família vai perecer com fome lá, porque nós não vamos nem ter a oportunidade de levar o alimento? Imagina o filme na cabeça daqueles irmãos. E de repente José diz: me abrace. José tira a sua peruca, tira as suas vestes de governador e olha para os seus irmãos: sou eu, o José. Vocês não entenderam a ação de vocês, mas eu entendi. O Senhor me mandou à frente para preparar a sobrevivência para o nosso povo. Então aquilo que era para a morte, enfim gerou vida. Hoje eu posso dizer: traz todo mundo para cá, porque eu tenho para você e para sua descendência a atitude de José, trazendo provisão para sua descendência e para sua parentela. Oh, não vou mais pregar, se coloca de pé. Mas eu vou ler uma coisa enquanto você se levanta. Projeta para mim no telão Mateus 27. Rabassóplia, Rabaraséplia, Manaraséplia.
Rabadaracei. Oh, aleluia. Glória. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia, Jesus. Estou chegando lá para te dizer o versículo. Mateus 27. Aleluia. E o versículo 32. Aleluia. E quando saíram ao encontro, um homem sirineu chamado Simão, a quem trazia e levava a cruz, e chegando ao lugar do Gólgota, que se diz lugar da caveira, deram-lhe de beber vinagre, mistura de vinagre com fel, mas ele, provando-o, não quis beber. E havia crucificado-o. Repartiram as suas vestes, lançaram sorte, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sorte. O que tu está querendo dizer aqui, irmã? Eu estou querendo dizer aqui que José está representando em algum momento aquele que veria e levaria a cruz, não nos condenaria, mas nos amaria incondicionalmente, se pendurando na cruz por amor a mim, por amor a você. Fecha seus olhos nesse lugar. Aleluia. Isaías, eu amo demais. Tu eres a palavra. Isaías 53. Deus o Altíssimo. Isaías 53. E o versículo 3. Versículo 4. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito e ferido e oprimido de Deus. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras nós fomos. Vamos ensaiar de novo. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos. Há um lugar de cura, há um lugar de livramento, há um lugar de cuidado de Deus para você hoje. Irmã, mas eu já desci as águas, já ficou tudo, é verdade, mas a caminhada, a gente vai abrindo brechas e dando legalidade por onde o adversário tem total liberdade de entrar e trazer o passado de volta. E nesta noite, eu não sei como você chegou aqui, como está a tua alma, como está a tua história, a tua fidelidade. Eu não sei quem é você, mas Ele sabe, e existe um ambiente de cura para suas dores, existe livramento, existe cuidado de Deus, existe renovo e coisa nova. Eu não sei se você quer vir à frente, mas eu quero desafiar você nesta noite a fazer alguma coisa. Pelo amor de Deus, saia dessa fé, mais ou menos. Saia dessa convicção, 2%, 3%, 5%, 9,9%. Vem para a totalidade. Deus tem coisa nova. Deus tem algo novo que já foi derramado, que já foi entregue naquela cruz.
Precisamos aprender e a tomar posse dos benefícios daquilo que Ele conquistou para nós. Olhe para José, não se negou, não se contaminou, não traiu a Deus, não traiu seus propósitos e a sua convicção, e teve êxito em sua caminhada. Sabe que Deus está dizendo para alguém: continua firme, continue posicionado, mas está doendo, irmã, continua firme. Irmã, tu não sabe o vento que está lá em casa, mas Ele está dizendo: continua firme. Irmã, tu não sabe quantas portas estão fechadas, e Ele está dizendo: Ele vai escancarar uma porteira gigante, mas continua firme. Aonde tu quer chegar? E o que você quer viver dele? Coisas que precisam ser deixadas no altar. Alguma coisa que precisa ser deixada no altar. E você tem liberdade nesta noite. Você tem liberdade nesta noite. Porque há coisa nova liberada do altar para quem quer, para quem precisa. Então, come do altar. Come daquilo que está fluindo. Se serve nesta noite. Se alimente, se abasteça nesta noite. Se esvazie das suas mágoas. Se esvazie dos seus medos. Se esvazie das suas inseguranças. Se esvazie da sua justiça própria. Se esvazie de si mesmo e diga: Espírito Santo, vem. Vem, entra, inunda, toma o teu lugar, porque eu decido reinar contigo. Então vem. Vem, Espírito Santo. Tem liberdade. Tem liberdade, Espírito de Deus. Diz isso para Ele nesta noite. Fecha seus olhos no seu lugar. Faz alguma coisa em nome de Jesus. Se derrama. Se derrama nesta noite. Mas não é aquele derramar de todo culto, não. Deixa Ele visitar departamentos e lacunas da sua alma que você não revela para ninguém, que você esconde atrás de um glória, atrás de um sorriso, atrás de uma paz do Senhor. Oh, é a noite de deixar Ele entrar para dentro, porque é aquilo que precisa ser curado. Os traumas, as maldições hereditárias. Porque olha o que acontece lá em Abraão. Um mente, o outro mente, o outro mente, a outro engana, o outro rouba. E assim vai indo. Mas quando chega em José, que José pode dar ciclo, dar continuidade a tudo isso, ele decide fazer diferente. E porque ele decidiu ser diferente, a história dele é mudada. Você tem liberdade para vir à frente. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é! O nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Tem alguém que precisa vir diante desse altar. Não volta para casa, Jacó. Volta para casa, Israel. Porque quando Jacó sai para ir embora, ele vai ter um encontro. Ele vai descer no Jaboque, vai atravessar a sua família, porque a notícia chega aos seus ouvidos: o seu irmão Esaú está vindo aí, e está vindo com muitos homens armados até os dentes, furioso, e vai te matar. Ele atravessa a família e ele volta para o Jaboque, e ali ele entra numa guerra com um anjo, e ele luta, e o anjo pergunta para ele: qual é o teu nome? Jacó. E sabe o significado do teu nome? O enganador, aquele que engana. Mas hoje tu não vai mais carregar essa sentença, porque a partir de hoje o teu nome é Israel. Duas irmãs aqui posicionadas perto delas para mim. Aleluia. Se derrama, deixa no altar.
feridas não curadas, situações mal resolvidas que nos arremessam à solidão, a dores, a mágoas, a dissabores, a inseguranças, e é um abismo chamando o outro. Mas nesta noite há um ambiente de cura. Alguém entendeu? Há um ambiente de cura. Recebe um toque na tua alma. Recebe um toque na tua alma. Deixa Ele assistir a sua alma por dentro. Cadê a pastora Zete? Vem cá, Varu, abraça ela. Essa aqui, abraça essa mulher. Irmão Zigma, vem cá, Vaso. Vem cá, Vaso. Irmão, você pode continuar adorando? Arabasúbria. Amanduria sempre. Abraça ele, irmão. Abraça esse homem. Recebe um abraço do Espírito Santo esta noite. Enquanto o pastor Israel vai chegando para cá, coloca a mão no seu coração. Deus, visita corações contritos e quebrantados aqui nesta noite. Visita o coração dele, visita o coração dela e traz um tempo novo sobre ele, sobre ela. Enquanto você vai voltando para o seu lugar, tem alguém para Jesus nesta noite? Aleluia. Alguém para unir, alguém para voltar para casa, alguém para aceitá-lo. Todos já servem a Jesus aqui? Amém. As irmãs já servem a Jesus? Amém. Continue assim, que Deus abençoe. Então você que não está sendo ministrado, volte para o seu lugar e aplauda o nome do Senhor nesta noite. Glória a Deus. Você pode dar o melhor, aplaude o melhor ao Senhor nessa noite. Aleluia. Aleluia. Deus abençoe. Missionária Alessandra, por ter liberado palavras poderosas sobre a nossa vida. A decisão de José mudou totalmente a história da sua família. A sua decisão pode mudar totalmente uma história de derrota para a história de vitória. Amém? Abra tuas mãos e não esqueça nunca esqueça dessa palavra que você pegou hoje na sua alma. Todos os nossos passos, nós que decidimos. Toda a nossa atitude, não é o que está do nosso lado que decide por nós, é nós que decidimos. Que o grande amor do nosso Deus, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do amado Espírito Santo seja com toda a igreja diga amém. Estão encerrados, vai em paz em nome de Jesus. Take rest, cause the living God is living in my chest. Every day I wake up feeling blessed, and even if I don't, I see it as a test. Cause I was lost until you found me.